Bendito seja o teu nome, Senhor. Vocês já deram uns 3 ou 4 boa noites aí, mas acho que vocês não vão se incomodar de dar mais umzinho para mim. Boa noite. Muito obrigado. Gente querida, gostaria de ler com vocês aqui um texto de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, a partir do verso 23. Então, você, por favor, abra o texto de Atos, capítulo 4, verso 23, nós vamos ler até o verso 31. É um texto que encerra uma extraordinária oração, maravilhosa oração, que vai orientar aqui o nosso coração, a nossa disposição diante de Deus e diante da mesa do Senhor, nessa noite de celebração da ceia. Antes, entretanto, vamos orar aqui mais uma vez, pedindo a assistência do Espírito Santo. Senhor, obrigado outra vez pelo altíssimo, elevado privilégio de nos reunirmos aqui em Teu nome nessa hora, pela alegria desse momento, pelo temor que enche o nosso coração diante da expectativa da manifestação da Tua presença, da Tua graça, o derramar do Teu poder sobre nós, as orações que serão ouvidas, porque o Senhor é Deus que ouve as nossas orações e as nossas súplicas, o participar da mesa, o encontro de uns com os outros, louvado seja o Teu santo e precioso nome, por essa hora bendita, e por Tua palavra, infalível, incomparável, inerrante palavra, rogamos que agora o Espírito do Senhor, que inspirou o escritor sagrado, que registrou a Tua palavra, Tua voz para o nosso coração, seja o mesmo que lance luz no nosso coração, na nossa mente, na nossa memória, nos nossos ouvidos espirituais, de modo que ouçamos conforme aquilo que Tu nos queiras dizer nessa noite, e tenhamos um coração pronto a obedecer. Aquece-nos a alma, ateia fogo nos nossos corações, nos meus próprios lábios, na vida, na alma, na mente, na memória de cada um de nós. Nós rogamos assim que o Senhor nos trate, trabalhe o nosso coração com Tua palavra nessa noite. Outra vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé mais um minutinho, por favor, gente. Atos capítulo 4. Aqui apenas para você se localizar o que havia acontecido. Atos capítulo 3, 2 ou 3 semanas atrás eu pude falar um pouco sobre esse texto. Pedro e João iam ao templo como faziam diariamente, encontraram um coxo de nascença, um homem de mais de 40 anos, curaram aquele homem de maneira extraordinária, naquela frase espetacular: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E seguiu-se um tumulto em Jerusalém, porque muita gente quis adorar Pedro e João, e eles acabaram tendo o ensejo, a oportunidade, Pedro em particular, de pregar o Evangelho, indicar que Jesus tinha sido o responsável por aquela operação extraordinária, milagrosa, maravilhosa. Acontece que aquela cura, a palavra dos apóstolos, a evangelização, a narrativa do Evangelho, da cruz e da ressurreição, suscitou uma terrível e tremenda oposição, que acabou levando Pedro, João, mais alguns, à cadeia. Eles então, agora a partir do verso 23, tinham sido soltos, depois de instados a não falar mais no nome de Jesus, e a primeira providência que tomam aparece registrada aí no verso 23, que a gente passa a ler. Soltos, o texto diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, que eram oposição total ao evangelho que era pregado ali por Pedro, João e os demais. Verso 24:
ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram, se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui, referência ao Salmo 2, não houve no coração dos apóstolos qualquer sombra de dúvida do fato de que a referência do Salmo de Davi indicava e apontava diretamente para Jesus Cristo. Aquele ungido, aquele que Davi havia referido no Salmo 2, era Jesus. E prossegue na sua oração, verso 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que efeito extraordinário! Vale a pena a gente ler de novo. O que é a expectativa minha, sua, eu tenho certeza, é de que as nossas orações sejam acompanhadas de um efeito tão glorioso, tão espetacular, tão fabuloso quanto esse aqui. Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Palavra infalível, palavra verdadeira, inerrante, completa em todos os seus termos. Que o Espírito Santo nos abençoe mais uma vez nessa hora. Você pode se assentar. Gente querida, esse texto aqui e essa oração em particular indicam o que a gente pode chamar de teste último, máximo, da vitalidade espiritual. Porque aquele grupo pressionado, postos à prova, ameaçados, tendo a sua vida em risco, tomam uma decisão de se reunir aos demais discípulos, apóstolos, aqueles 120 e outros tantos que já haviam se convertido àquela altura, para orar. E por que eu digo logo de começo aqui da nossa meditação que esse é o teste definitivo da experiência evangélica e cristã, da qualidade do nosso cristianismo? Porque, para resumir a questão, o que define a qualidade da minha e da sua experiência cristã tem a ver com o seguinte: quando a pressão acontece, quando as ameaças são reais, batem muito fortemente a minha porta, para que lado eu corro? Para onde eu vou? Qual é a escória e as âncoras que eu busco nos tempos de pressão, de prova aguda, crítica, como nesse caso aqui em particular? Não houve a menor dúvida desse grupo pressionado, apertado, ameaçado, de para onde deveriam correr. Buscaram seus irmãos e se colocaram em oração. Unanimemente buscaram a face de Deus naquela hora aguda, crítica, de alta tribulação. Para onde você corre? Lembram-se da expressão de Jesus para Pedro e de Pedro para Jesus?
Vocês querem também me deixar? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? É isso. Você pode ser dotado de toda boa, sólida, consistente, saudável compreensão dos termos da doutrina evangélica e cristã. Mas o teste definitivo é esse. No cenário de prova, de luta, de pressão, para onde eu corro? Para os braços de quem eu vou? Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Da mesma forma, aqueles primeiros discípulos ali, entre os quais o próprio Pedro, voltaram-se para os seus irmãos e se colocaram em oração, diante da prova, do aperto, da luta. E eu sei que se passa assim com vários de vocês, muitos, correndo para os braços do Pai, testando até as últimas consequências a realidade da sua experiência cristã. Teste que se faz mais valioso justamente no ambiente da prova, da dor, da luta, do aquecimento da fornalha. Para onde eu corro? Não é um detalhe casual o fato de que esse texto menciona que levantaram a sua voz nessa oração extraordinária, belíssima, ilustrativa de uma atitude que deve ser a minha e a sua, diante de Deus, da vida e das pressões que a vida nos impõe. O fato de que oraram de maneira unânime. Já temos dito aqui, que bênção maravilhosa, vocês, nós, acho que com todas as nossas fraquezas temos compreendido assim. Não há o que possa substituir nessa experiência devocional, ainda que seja tão fundamental, o seu convívio, o seu colóquio pessoal, privativo, com Deus, com Jesus, mas você não pode abrir mão da bênção que é estarmos juntos, que é unirmos nosso coração uns aos outros, uns orando pelos outros, de maneira unânime. A bênção estabelecida por Jesus no mandamento que declarou, o Senhor declarou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Torno a dizer para vocês, há bênçãos que o Espírito de Deus reserva, que o Pai, o soberano Senhor da nossa vida, reserva exclusivamente para momentos em que alguns, como nós aqui, nos reunimos unanimemente para pedir o favor, o socorro do nosso Deus. Há bênçãos que você angaria, por assim dizer, para a sua vida, no privativo da sua comunhão pessoal com Deus. Mas há muito espaço de graça, de bênção, de vantagens espirituais, de vitórias, a que a gente tem acesso exclusivamente na reunião dessa assembleia bendita. Por isso é que o salmista, Salmo 133, declara do seu prazer e da sua grande alegria de reunir-se com os demais irmãos. Assim estamos aqui, nós, em nome de Jesus. E há poder nesse ajuntamento solene, por causa do nome em torno do qual nós nos reunimos. O nome de Jesus. Agora, para orarmos, daqui a pouquinho, nos preparando para esse momento de ceia, observe comigo que essa é uma oração extraordinária, maravilhosa, nos seus efeitos, já disse aqui, e é uma oração tão didática para inspirar a nossa vida, mais do que ser um modelo de oração a ser copiado, revela aqui uma disposição, uma compreensão a respeito de Deus e da vida, uma coisa extraordinária, uma cosmovisão que enchia o coração daqueles apóstolos, daqueles discípulos da igreja apostólica, da igreja primitiva, de maneira extraordinária. Vale a pena a gente elencar esses elementos que compõem essa extraordinária, belíssima oração. Veja comigo, essa é uma oração que eu chamo aqui de oração tripartite, porque ela tem 3 blocos muito bem definidos de elementos que cada um de per si se desdobram em 3 elementos da mesma forma. Coisa surpreendente, extraordinária, ler essa oração e perceber que, em primeiro lugar, uma primeira parte desse clamor, dessa oração unânime, tratou
da apresentação da visão que aqueles que oravam ali juntos, unânimes, tinham de Deus. E é assim que frequentemente devem ser as nossas orações. A quem nos dirigimos? Quem é esse Deus com quem falamos por meio da oração? Um segundo elemento que aparece nessa oração tão espetacular é a indicação de 3 pedidos específicos. O que aparece descrito no verso 29, dali em diante, 3 pedidos muito específicos ali, como segundo elemento constitutivo dessa oração tripartite. Uma visão de Deus, que traduzia uma compreensão completa a respeito do Deus da vida daquela gente preciosa, compreensão a respeito do contexto no qual a missão que lhes havia sido confiada operava. Segundo elemento dessa oração, que pedidos encerravam aquela oração? Que termos particulares, que conteúdo particular foi esse? Que pedidos colocaram aqueles irmãos diante de Deus? Finalmente, terceiro segmento da oração, aqui há um efeito extraordinário. Melhor dizendo, 3 efeitos espantosos resultantes daquela oração apostólica. Que ela ilumine o nosso coração e a nossa vida aqui, nessa noite. E daqui por diante, mais e mais. Como disse a vocês, mais do que ser um modelo de oração a ser copiado, uma expressão de uma compreensão da vida, das pressões da vida, das ameaças da vida, das lutas da vida, do Deus da nossa vida. E é assim que esses irmãos oram, em primeiro lugar, apresentando a sua extraordinária visão desse Deus bendito, eterno, todo-poderoso, tríplice visão de Deus. Abrem a sua oração, verso 24, dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Sabiam que se dirigiam ao Deus Criador, ao Senhor que era a origem de tudo, da vida. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E esses irmãos tão preciosos e amados aqui, oram, abrem a sua oração apresentando diante de Deus a sua compreensão de que oravam ao Criador de todas as coisas. Aqui o que está em jogo não é discutir criacionismo ou evolucionismo, Big Bang ou qualquer coisa do gênero, mas é a compreensão que tinham que Deus era, no dizer dos reformadores, a causa não causada, o princípio de todas as coisas. Orar para o Criador de todas as coisas abre a alma, abre o coração. Não estou me dirigindo a uma energia qualquer. Me dirijo ao Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. Prosseguem dizendo, apresentando uma segunda visão, sua compreensão a respeito de Deus, a quem eles se dirigiam em oração. O Deus da revelação, o Deus que se expressou, o Deus que se comunicou com as gentes, com os povos, com a humanidade, comigo e com você. Dizem assim na sua oração, no seu clamor, verso 25, que disseste, o Deus da profecia, o Deus da palavra inspirada, da escritura, do testemunho que não deixa dúvidas a respeito da vida, que disseste,
por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, e segue-se a expressão máxima, completa, da revelação de Deus. O Deus da revelação revelou-se na pessoa de Jesus Cristo. Oram ao Deus Criador de todas as coisas. Oram ao Deus que se comunicou, que continua falando pelo Espírito Santo, que revelou-se em Jesus. Que maravilha! Vocês não acham que faz toda a diferença? Saber que, além de ter sido o Deus criador de todas as coisas, é um Deus que prossegue falando, que falou por Jesus. Jesus, dito por João, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logos de Deus, Deus comunicando-se por meio de Jesus. No mesmo capítulo 4, no sermão de Pedro, diante daquelas autoridades super ameaçadoras, disse versos 11 e 12, você pode ver comigo: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro afirma, sem chance de dúvidas, Jesus é singular. Nenhum outro nome foi dado pelo Pai entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Oram, portanto, ao Deus Criador, mas também ao Deus que fala, que se revelou, que anunciou Jesus, o Messias, o ungido, prometido pelos profetas, o Deus que fala, que se comunica, o Deus da revelação. E prosseguem na sua oração dizendo, verso 28, coisa maravilhosa que tem que trazer profunda confiança e grande conforto ao nosso coração, sobretudo nesses tempos sombrios, difíceis, trabalhosos, sobre os quais você tem ouvido tanta coisa, daqui mesmo desse púlpito. O Deus da história. Verso 28, citando o Salmo 2, Herodes, Pôncio Pilatos, gentes em rebeldia contra Deus, colocando-se contra Deus. Verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A afirmação aqui de Pedro e daqueles que unanimemente oravam era o seguinte: nosso Deus, a quem nos dirigimos, é o Criador de todas as coisas, é a origem, é o princípio de todas as coisas. Nosso Deus é o Deus que se revela, que se comunica, que se comunicou por meio dos profetas, da sua palavra, viva palavra. É o Deus que se revelou a mim e a você em Jesus, a palavra, o Verbo de Deus. Mas é também o Deus que governa de maneira soberana todas as coisas, todos os fatos da história. A cruz, entendiam eles, não foi um ato acidental, fruto do desatino dos judeus, da maldade dos judeus, da oposição dos sacerdotes, dos escribas, de Herodes, de Pôncio Pilatos. Deus, o Pai Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, que coordena e que comanda de maneira soberana, a favor da consecução dos seus planos eternos, toda a vida, planejou a cruz do Senhor Jesus Cristo. Na sua primeira carta, Pedro, no capítulo 1, diz que a morte do Senhor estava prevista, planejada desde antes da fundação do mundo. O Deus da história. Já citei aqui para vocês, mas é um salmo tão glorioso, vale a pena repeti-lo. Salmo 97, verso 1. Reina o Senhor, regozije-se toda a terra, alegrem-se as ilhas, porque o Senhor reina. O Deus da história, o Senhor que comanda os fatos mais absurdos da história,
o Deus que usa o mal a favor da consecução do bem dos seus planos, a propósito e a respeito da redenção do seu povo. Salmo 99, verso 1, quase a mesma expressão. Reina o Senhor, tremam os povos, o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor detém nas suas fortes e soberanas mãos o controle de todas as coisas. Significa dizer que se a morte do Senhor Jesus havia sido planejada, predeterminada, usando Deus, sim, a oposição dos judeus, o desatino das autoridades do povo, Deus usou tudo isso, mas era plano de Deus, era governo soberano de Deus, era história pré-escrita e pré-determinada por Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quanto mais o governo da minha vida e da sua vida. Se Deus governa todas as coisas, controla todas as coisas, quanto mais a sua vida e a minha vida, dado que nos colocamos ao seu dispor, sob o seu senhorio. E é compreendendo este Deus grandioso, o Criador, o Deus da revelação, o Deus da história, que oram segundo os termos do verso 29, fazem então os seus pedidos. São 3. Por isso é que lhes disse que essa é uma oração tripartite. 3 compreensões extraordinárias a respeito de Deus, agora 3 pedidos. Senhor, olha para as suas ameaças. Verso 29. Aqui é o seguinte, gente, nós vamos orar, dizendo: Senhor, nem era um pedido para que Deus os livrasse daquelas ameaças, mas era o seguinte: Senhor, Tu sabes que eu estou aqui andando no vale da sombra da morte, num caminho estreitíssimo, ameaçado, tendo como inimigo minha própria carne, fraca, o inferno, as hostes infernais, um mundo hostil e em permanente rebelião contra os teus propósitos e os teus caminhos. A própria lei de Deus me soa como inimiga a denunciar a fraqueza do meu coração, a impossibilidade de ser salvo mediante a obediência completa aos seus termos. A morte, Paulo declara, o último inimigo a ser vencido é a morte. Sua oração indica a compreensão de que estavam sob ameaça desses inimigos mortais, imensamente mais poderosos do que eles. Senhor, considera as suas ameaças. Nós vamos orar daqui a pouquinho, você da mesma forma, dizendo: Senhor, Tu que és o Criador da vida, Tu que és o Senhor que se revelou em Jesus Cristo, a quem eu aceitei como meu exclusivo e suficiente Salvador, Tu que comandas a história de maneira gloriosa, olha para as ameaças contra a minha vida, Teu servo, Tua serva, que esta vida que o inferno impõe. Trata comigo, levando em conta esse cenário hostil e super ameaçador. Sozinho não dou conta, sozinho fracasso, sozinho sucumbo. Olha, ó Deus, para as suas ameaças, é o primeiro pedido deles. Talvez paráfrase da oração que Jesus havia lhes ensinado e a nós também. Livrai-nos do mal. Guarda-nos da tentação. Segundo pedido, verso 29 ainda. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Que pedido maravilhoso. Talvez pudesse acorrer ao seu coração a sua mente, a seguinte ideia: bom, mas eram os apóstolos a quem cabia a missão da evangelização. Não, é a sua oração,
é a minha, é a nossa, dado que nos cabe a mesma vocação missionária. Senhor, que estas ameaças desse mundo hostil, que as minhas fraquezas, que o inferno, que a morte, que as doenças que me acometem aqui e acolá, que as pressões da vida, da família, do mundo, do país, da cidade, não me coloquem para escanteio, de lado, no exercício da minha vocação essencial, de fazer teu reino avançar. Ó Senhor, ajuda-nos a não sucumbirmos diante destas pressões, a não nos calarmos, a não abrirmos mão dos nossos compromissos contigo por conta da pressão sobre a nossa vida. Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. É você orando no seu cantinho, dizendo: Senhor, me ajuda a permanecer fiel a ti na hora da luta, do aperto, da pressão, da perda séria e grave, da questão que me deixa perplexo, sem respostas suficientes e bastantes para acalmarem a minha vida e meu coração. Me ajuda nesta hora a avançar. Êxodo capítulo 14, verso 13 em diante, fica como leitura domiciliar, você pode ler depois, texto maravilhoso. Israel, vendo-se apertado em fuga do Egito, vendo-se apertado pelo exército de Faraó, começaram a clamar, se inquietando, Moisés orando, e Deus lhe responde assim: por que clamas a mim? Diga a Israel que marche. Aqui a oração é a mesma. Vamos avançar, vamos entrar pelo Mar Vermelho adentro, vamos atravessar na direção daquilo para o que Deus nos chama, ainda que haja inimigos contra nós, Deus haverá de tomar conta deles. Ajuda-nos a não vacilarmos e a não nos voltarmos para os braços do inimigo outra vez, voltarmos para o Egito, por conta das suas ameaças e das suas pressões. Avancemos e Deus haverá de tomar conta dos exércitos dos egípcios. E assim Deus fez. Êxodo capítulo 14. Deus emperrou as rodas dos carros dos exércitos de Faraó. Deus fê-los andar dificultosamente, diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 14. Avance pelo meio do mar, apesar das ameaças, das pressões, das perdas, dos baques, dos impactos, das tribulações agudas. Não abra mão da sua vocação em Cristo, fale de Jesus, viva com Jesus, caminhe em integridade aos pés do Senhor Jesus. Também nessa oração reconheciam que o mais importante a fazer do que propor a felicidade, a saúde, aqui e acolá, do que curar um coxo, era apontar o caminho que levasse homens e mulheres perdidos ao encontro da luz, em Cristo. Nada de mais importante havia. E o seu terceiro pedido é extraordinário. Frequentemente, a gente tem orado só pelo terceiro aspecto da sua oração, esquecendo que são conjugados, que são interdependentes os três pedidos. Senhor, olha para as suas ameaças e concede que teus servos, apresentando-se como serviçais do Senhor, anunciem com intrepidez a tua palavra. Segue-se o terceiro pedido. Vejam comigo, verso 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Precisamos muito, urgente e desesperadamente de uma intervenção de Deus na nossa vida nesses termos. Mas a questão é que essa intervenção,
este tipo glorioso, espetacular de manifestação do poder de Deus na vida de alguém, frequentemente, não raro, acompanha o compromisso missionário manifesto. A vida que se apresenta nas mãos de Deus, apesar de todas as ameaças do mundo, do inferno, das doenças, da morte, você se apresenta, eis-me aqui, Senhor, como Israel diante do mar, como acabei de lhes dizer, vamos avançar, e o Senhor haverá de, ao mesmo tempo, enquanto avançamos, operar milagrosamente nas nossas vidas. Então, nessa noite, nós vamos orar dessa forma, de maneira tríplice. Senhor, contempla o mal à nossa volta. Deus o sabe, mas eu me apresento humilde e quebrantadamente, dizendo, Senhor, eu não dou conta. É um mundo hostil demais, a pressão é grande demais. Eu sou fraco e necessitado, como o salmista orou, mas o Senhor cuida de mim. E nas nossas orações, no nosso clamor, vamos dizer da mesma forma, Senhor, essas são as ameaças da vida e do mundo, do inferno contra as nossas vidas. Mas nos concede a graça de nos mantermos fiéis a Ti, a Tua palavra e a nossa vocação missionária essencial. Não espere que não haja ameaças para você, então, se apresentar missionariamente. Não espere que as coisas se resolvam, os milagres aconteçam, e então você vai avançar pelo meio do mar. Você avança na expectativa de que o milagre vai acompanhar. Vocês perceberam a oração? Enquanto estendes a tua mão, eu vou, Senhor, e a tua graça e a tua manifestação poderosa haverão de me acompanhar. Enquanto eu marcho, enquanto eu caminho. Foi essa a ordem de Deus a Moisés e ao seu povo. Por que clamas a mim? Diga a Israel que marche. E a oração se conclui na forma de 3 efeitos espetaculares, espantosos. Confesso a vocês que me comove cada vez que leio esse texto, pensando, Senhor, é assim que a gente deseja viver. Compreendendo o Deus a quem nos dirigimos, antes de apresentarmos as miudezas da nossa agenda pessoal a Deus. Aliás, Deus cuida também das miudezas da minha vida. Mas orar dessa forma, tão maravilhosa, tão libertadora, tão ampla, tão plena, na expectativa desse resultado glorioso tríplice. Tremeu, verso 31, o lugar onde estavam reunidos, sua vida sendo sacudida pelos céus, pelo poder de Deus. Você já tem sido chacoalhado muito para lá e para cá, e eu também, por tantas outras coisas que não, o poder do Espírito Santo não é batendo para lá, batendo para cá, dizer, epa, está forte demais. Mas aqui, uma oração que sacode os fundamentos da vida, que move céus e a terra a favor da sua vida, dado que você vive para a glória de Deus. Então é a terra tremendo, é os fundamentos daquela casa e daquele lugar, onde você está, por onde você haverá de passar, tremendo por conta da glória de Deus, porque você está comprometido com a glória de Deus. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Nós vamos orar, Senhor, faz esse lugar tremer. Minha casa, um santo e bendito tremor, que não deixe pedra sobre pedra do que precisar ser colocado de lado como entulho, para surgir uma nova, santa, bendita, brilhante, belíssima edificação para a glória do meu Senhor. Segundo o resultado, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que vida melhor poderá haver do que vasos de barro, como eu e você, como nós, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, os mesmos, segundo o registro de Atos capítulo 2, verso 4, que dias atrás nós lemos daqui, que haviam sido cheios do Espírito Santo agora de novo, outra vez, batizados no Espírito, o Espírito se derramando sobre eles, graça sobre graça. Fundamentos da casa tremendo, do seu lar,
da nossa igreja, dessa cidade, sendo chacoalhada pela graça e pelo poder de Deus, nossas vidas cheias do Espírito Santo. Terceiro resultado maravilhoso: e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, com ousadia, com intrepidez, anunciando a palavra de Deus. Ontem e hoje, estivemos aqui com alguns adolescentes e alguns adultos, mais adultos também, que vão ser recebidos pela graça de Deus aqui, a comunhão da igreja, no domingo que vem, pela manhã. E uma pergunta cuja resposta me alegrou muito foi o seguinte: me dirigi aos adolescentes ontem à tarde perguntando: quantos de vocês aqui chegaram a Jesus, ao Evangelho, à igreja, sozinhos, do nada? Sim, porque me deu vontade de vir. Ninguém se levantou. Todos foram conduzidos por alguém. Alguém que os levou a Jesus. Alguém que de maneira ousada e intrépida falou do caminho da salvação, que os chamou do seu jeito, nos seus termos. Não sei como é que se faz um convite para Jesus na linguagem dos adolescentes. Nem vou arriscar aqui, porque eu vou errar. Vou usar aquela gíria de 40 anos atrás, querendo ser cool, vou errar. Mas evangelização intrépida, resultado de uma oração que move céus e terra, que desejamos fazer em nome de Jesus agora. Se você traz consigo questões que devam ser colocadas antes de nós participarmos da ceia, diante do Senhor, a compreensão de que sua visão precisa se alargar. Quem sabe você compreende a partir desse texto, tem que ser relacionado com Deus frágil, não bíblico. Você não ora ao Todo-Poderoso, oramos ao Criador, ao Deus que se revelou em Jesus Cristo. Não é um Deus, e falo respeitosamente, genérico, é um Deus que se manifestou no singular Jesus Cristo, incomparável Senhor. O Deus da história. Quem sabe você é aflito, apavorado, assombrado com os fatos que envolvem a sua história pessoal, a história da sua vida, e quer se colocar diante de Deus nessa oração. Nós vamos orar, você pode vir até aqui. Quem sabe você vai orar dizendo: Senhor, olha quantas ameaças há contra a minha vida. Não te peço que me livre destas pressões, mas que me mantenha íntegro e firme a despeito das pressões e no meio das pressões, na expectativa de que haja um tremor santo e bendito no lugar onde você está, sua casa, seu trabalho, seu escritório, sua vizinhança, o caminho, o percurso que você faz, indo e vindo, precisa ser sacudido pela graça e pelo poder de Deus, de maneira extraordinária e especial. Quem sabe a nossa oração vai ser aquela que Jesus autorizou, sem deixar margem a qualquer tipo de dúvida: enche-me do teu Espírito Santo, para que eu seja definitivamente uma vida nova. Me ajuda a falar com intrepidez, com força, com ousadia da tua palavra. Senhor, ouvimos aqui a tua voz e nos dirigimos ao Deus Todo-Poderoso. Pela fé compreendemos que o Senhor criou todas as coisas do nada. Criou a vida, criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Criou-nos e determinou cada um dos nossos dias antes que viéssemos à existência. Compreendemos que o Senhor fala, e tem falado tanto através da tua palavra profética, inspirada. Recebemos a Jesus como a palavra, o verbo de Deus. Vivemos nesses dias de graves ameaças que assaltam o nosso coração, que assombram a nossa vida.
ameaças de toda natureza e de toda ordem, como indicadas na tua palavra. Nós, como uma ameaça à nossa própria vida e o nosso próprio caminhar contigo, hesitantes, fraquejantes, fracos, vacilantes, ó nosso Deus, na arena de uma vida, de um mundo hostil e em rebeldia contra Deus e a sua palavra. Compreendemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Quem somos nós? O que podemos nós? Sem Jesus, sem o teu poder, sem o concurso da tua graça, sem a tua intervenção soberana e milagrosa. Ó nosso Deus, olha estas ameaças e concede que avancemos sem parar, sem vacilar, sem hesitar, sem fazer como a mulher de Ló, olhando para trás e se imobilizando. Ajuda-nos a avançar, em nome de Jesus. Enquanto dás conta daquilo que não podemos dar conta, operando milagres, prodígios, maravilhas que se manifestem na forma de cura divina, de bálsamo e de conforto para o coração, que não pode ser trazido pela psicanálise, pela medicina, só pelo poder de Deus. Ó Senhor, opera assim de maneira gloriosa. Enquanto avançarmos por tua graça, estenda a tua mão poderosa, fazendo grande coisa no nosso meio. Sacode os fundamentos dessa casa, desse lugar, da nossa vida, das nossas famílias, desta cidade. Ó Senhor bendito, opera assim. Nós te damos muitas graças e louvores, porque o Senhor já nos ouviu nesse pleito, porque o fizemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Você pode se assentar. Meus irmãos presbíteros e pastores, venham até aqui, por favor.